Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Zids Code. Hoje vou mostrar para vocês como configurar testes de integração e testes unitário com o XUnit na plataforma aqui da Microsoft, o Visual Studio 2022. Ok? Aqui eu já tenho um projeto que já rodou vários testes aqui, eu já deixei pronto para encurtar o nosso tempo, né? Geralmente você vai ter ali ou um projeto API, né? Se você chegou até aqui para aprender a configurar, você provavelmente já tem um projeto API ou um projeto de Class Library. Então aí você vai precisar criar esses projetos de teste. Aqui eu até fiz um passo a passo, é bem simples na verdade, esses projetos de teste, graças à comunidade aí do GitHub e a ajuda aí de muitos programadores, acabou ficando bem simples e prático assim para a gente conseguir configurar um projeto. E então eu vou mostrar aqui as pérolas que eu encontrei, né, na comunidade aí e como configurar para ficar bem legal aí, bem prático. Então, primeiramente, o primeiro passo, você tem o seu projeto, você vai criar um projeto de teste do tipo XUnit. Tá? Aí você vem qualquer lugar aqui do Visual Studio, né, tanto faz, pode até ser na raiz, depende da configuração do seu projeto. Add New Project. Você vai encontrar aqui o tipo XUnit. Aqui já está nos meus atalhos porque eu já criei outro anteriormente. Aqui a gente usa aqui C Sharp, então vai criar do tipo C Sharp. Só Next, Next, vai escolher qual a versão do .NET Framework e Create. Pronto. Quando você fizer isso, ele vai criar um projeto de teste destes apenas com um arquivo Unity Test 1. Agora, o próximo passo vai ser você adicionar essa minha biblioteca. Essa biblioteca ela já encapsula algumas lógicas para deixar ainda mais prático a maneira como você vai configurar o seu projeto de teste. Porque assim, a comunidade já deixou bem prático. Aí eu reuni essas bibliotecas, que no caso são essas duas aqui, que eu gosto bastante, que é o Fluent Assertions e o XUnit Dependency Injection. E também essa outra biblioteca da Microsoft para teste integrado. Tá? Eu vou passar também o link da documentação dessas bibliotecas. A partir do momento que você instalar essa minha biblioteca, já traz essas três no pacote. Já traz aqui, ó, por exemplo, nesse projeto foi instalado. É importante que você vai instalar essa biblioteca no projeto de teste. Aí você tem aqui os packages, aí você expande aqui, você já vai ver que ele está trazendo as dependências aqui. Entendeu? Então, isso aqui é muito legal. Às vezes você... eu adoro, né? Adoro essa questão da Class Library, porque você consegue reutilizar o código e fica bem bacana aí, bem enxuto cada vez mais a aplicação. Bom, adicionando isso, além dessas três libs, também traz aqui algumas configurações praticamente default. Aqui é uma maneira, se você quiser colocar o launch settings para ser carregado automaticamente as variáveis de ambiente ou carregado as informações do seu app settings, dependendo do ambiente que você quiser rodar ali no teste. Então aqui já tem o de integração também. Aqui ó, configurando o test service. Tem a documentação, você poderia fazer essa configuração no seu projeto? Pode, mas aqui eu preferi deixar encapsulado para
a aplicação de teste ficar bem enxuta mesmo. Só ter o necessário. Por exemplo, aqui, vamos na Class Library, que ela acaba sendo mais simples, não é mesmo? Por exemplo, eu adicionei o pacote, o package. Então, eu vim aqui, criei uma classe startup, fiz a herança dessa classe unit test, que está lá no framework, e aí ela já obriga a implementar esses testes. Para cá, se você quiser configurar alguma especificidade do seu framework ou remover algum serviço, também é possível. E aqui você adiciona as suas classes de serviço. Por exemplo, aqui, ó, só para mostrar esse código aqui, tá aqui, ó, unit test. É isso aqui, é a configuração do host. E já carregando variáveis de ambiente e app settings. Então você não precisa ficar colocando isso em todo o projeto, porque ele já está encapsulado. Aqui é só um contrato para garantir que vai ter sempre esse mesmo formato, tá? Bom, ok. E o que é interessante de utilizar esse formato? Porque uma questão bem que acaba sendo um pouco complexa em uma aplicação de teste unitário é que, no caso, você tem que configurar a injeção de dependência no projeto. E isso acaba sendo bem chato para você fazer de maneira manual, por exemplo, né? Imagina que você vai ter que ficar configurando para todas as classes que você fizer, que uma classe de serviço depende da outra classe de serviço, que depende da outra classe de serviço. Então essa biblioteca do XUnit Dependency Injection facilita muito nesse sentido, que assim, fica bem prático de utilizar o teste unitário nesse formato. Tá? Então é para isso que a gente utiliza aquela classe, e é por isso que essa biblioteca da comunidade aí faz toda a diferença. Tá? Bom, beleza, vamos lá. Ó, vou rodar esse projeto aqui. Eu vou rodar aqui. Tá aí uma sujeira, isso aqui nem deveria estar aqui. Vou colocar aqui. Ó, ele vai passar por aqui antes de passar aqui nas minhas classes de serviço. Tá. Ó, ele vem aqui. Beleza. Vou rodar aqui. Não sei se assim ele vai parar em todos os debugs. Acredito que sim. Então aqui para testes unitários de bibliotecas, né? Aqui ele veio preenchido certinho. Aí que beleza, já está mostrando até as classes filho, né? Aí ele vem aqui, passou na outra classe filho, veio aqui preenchido, vai tentar validar o e-mail. Aí ele entra na outra classe de serviço, entra na outra, que vai para cá, né? E vai assim rodando em todos os meus testes aqui dessa biblioteca. Eu coloquei muito breakpoint. Aí aqui eu tenho o resultado que foi executado agora. Todos deu sucesso, tranquilo. Isso aqui é muito interessante para a gente ter uma praticidade no desenvolvimento. Pô, isso aqui se a gente for fazer by the book, aquela história, não, vamos fazer primeiro os testes e depois a gente faz o software. Esse tipo de abordagem é legal quando você já está com uma rotina assim, você já está mais maduro com projetos de teste. Aí naturalmente, você vai seguindo para esse caminho. Eu já sou do inverso, eu uso o que é prático.
que é prático para mim? Muito, muito, muito prático é ter o código todo testado. Muito, muito prático é eu poder, por exemplo, eu quero testar esse método. Em vez de eu rodar uma aplicação, vamos supor que a gente tem uma API e tem um front-end. Em vez de eu ter que ir lá dar play na API, na aplicação, levantar a aplicação, esperar aqueles minutos até ela rodar e ficar no ar, e depois rodar a aplicação de front-end, entrar na tela, clicar no botão para aí sim cair no breakpoint, para eu começar a depurar o código, em vez de eu perder todo esse tempo com uma classe de teste unitário, só eu dar um play aqui, ó, clicar com o botão direito, debug teste, eu já estou aqui debugando meu código. Tá? É que aqui caiu no breakpoint, né? Opa, bora lá. Aqui, ó, eu já estou debugando meu código. E mais, eu posso incrementar cada vez mais massa de dados aqui. Não preciso ficar digitando trocentas vezes ali usuário e senha ou qualquer coisa para logar, para chegar na tela, preencher todo um formulário para depois testar. Não, aqui está super prático. Então é muito bom esse tipo de abordagem pela praticidade. Só por aí já dá para ver que assim é um ganho absurdo para o desenvolvedor para agilizar o tempo de desenvolvimento. Fora que você começa a garantir a qualidade do código, o funcionamento da sua implementação, dado as entradas, porque todo software minimamente acaba sendo uma execução de input. Você sempre vai ter um input e você vai ter um output de resultado. Seja o input, ele pode ser o clique de um botão, ele pode ser o cadastro em algum formulário, o envio de algumas informações. Então, quer dizer, você tem ali muita assim, você tem minimamente ali, você tem essa função de você ter uma entrada e uma saída. E aí você começa a juntar isso para ter cada vez mais métodos funcionando em conjunto, que um vai chamar o outro método e com isso você vai conseguir ter o seu software completo. No caso, por exemplo, eu vou chamar ali uma API para cadastrar um cliente. Aí essa API eu mando as informações. Essa API ela tem que chamar outro método que é o validar e-mail. Ela tem que chamar outro método que é para validar se a senha está correta, se ela passa pelo critério de segurança da senha. Por exemplo, tem 8 caracteres ou não é uma senha tão comum. Enfim, tem vários passos que você pode quebrar em pequenos métodos e colocar um teste unitário para cada um. Então você consegue garantir o todo, garantindo cada pedaço. Bom, essa é uma abordagem, né? É assim que eu tento sempre quebrar em pequenos pedaços e fica mais fácil de garantir aí a evolução mais tranquila do código, né? Ok, agora vamos para o teste integrado. Ó, o teste integrado, a única diferença é que aqui no Startup, por exemplo, eu coloquei essa outra classe aqui como herança, porque nesta daqui ele configura esse test services. Isso daqui é uma novidade aí do .NET. Acho que surgiu na versão .NET 5 do .NET Core. E agora ele te traz essa possibilidade de, no projeto de teste unitário, você subir um servidor de teste. E aí, quando você cai aqui, por exemplo, no seu teste, ele te dá um HTTP client já configurado com a base URL da sua API, por exemplo, que é o que a gente está testando aqui. Esse projeto de teste é para testar essa API. Então,
aqui também eu fiz um facilitador, tá? Que esse startup, ele herda da, daquela classe. Aqui ele passa o startup da API, tá? Essa é uma abordagem minha. Eu não gosto de mocar teste. Por exemplo, acesso a banco de dados. Eu prefiro muito mais a abordagem de subir um banco de dados de teste, um banco de dados real, e simular todas as operações em um banco de testes real, do que ficar mocando o acesso a dados em memória. Por exemplo, em vez de eu ficar fazendo, vou fazer um insert, criar um cliente, vou criar em memória, depois recupero na memória. Não, vai ser tudo em banco de dados mesmo. É bem, é bem real esse teste. Eu prefiro essa abordagem. Tem gente que prefere mocar. Eu acho que você acaba codificando muito mais para mocar. Aí acaba realmente os testes te dando muito mais trabalho do que deveria. Por isso que eu gosto de praticidade. E isso é muito prático. Eu só subi um banco de dados. Bom, vamos lá. E ainda mais que hoje a nuvem facilita muito esse tipo de abordagem, né? Porque você consegue subir, via programação, subir um novo banco de dados. Você nem precisa subir na mão, né? Bom, vamos lá. Por exemplo, aqui. Eu tenho essa API aqui, tá? E aqui eu tenho o startup da API, que ela configura aqui. Configurou basicamente as controllers e mapeou os endpoints das controllers. Básico. Nem coloquei nenhuma outra camada. Aqui eu coloquei também uma documentação para configuração dos middlewares, para vocês terem uma noção aí qual é a boa prática de configuração desses middlewares, porque já tem assim uma sequência aqui que a Microsoft já dita, né, que seria de regra, e aí os middleware customizados viriam depois, por exemplo, desse authorization e antes do endpoint, que é aquele mapeamento das controllers. Então é sempre bom dar uma olhada nessa documentação da Microsoft, que ele te explica como resolver muitas coisas. Inclusive essa parte de testes, ele está aqui também, ó, tá vendo? Ó, configure services. Tem aqui a documentação. Ó, testar ASP.NET Core Middleware. Ele te explica aqui como fazer. É aquilo que eu falei, você poderia fazer essa configuração para cada projeto? Poderia. Mas eu prefiro muito mais centralizar aqui numa biblioteca. Acho que fica muito prático só vir aqui na biblioteca, fazer uma herança e já ter tudo configurado. Ok, agora vamos para este teste aqui. Vamos executar aqui. Ó, debug test. Aí ele já parou no breakpoint. Esse HTTP client ele já está configurado. Se você ver aqui, ó, a base URL está apontando para localhost, que é onde ele subiu. Ok. E aqui vamos dar continuidade. Deixa eu colocar um outro breakpoint aqui para ele não passar direto. F5. Aqui, ó, ele já caiu na minha controller. Aqui, ó, do projeto aqui. Ele já recebeu o post, inclusive eu consigo aqui, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos acessar o HTTP context dessa controller. Aqui, ó. Eu consigo acessar o context. Por exemplo, se o usuário tivesse logado, eu conseguiria acessar as informações em qual role que o usuário está, se ele está autenticado, conseguiria buscar as claims desse usuário. Enfim, consigo fazer com que o funcionamento da controller seja completo, junto com o contexto da requisição HTTP. Aqui, ó, e é muito prático, beleza? Trouxe o resultado. Importante aqui é um detalhe, por exemplo, você vai usar
HTTP client comum, adiciona esse using aqui para poder usar esses métodos que já serializam e deserializam o resultado para você. Facilita bastante aqui, para não precisar ficar lendo a string e serializando. Pode fazer isso, acho que não tem problema nenhum também, mas acho que desse jeito fica bem prático. Então, aqui ó, dessa forma, bem simples, você consegue já configurar aqui a sua aplicação para rodar um teste de integração. Aí, como eu falei, para configurar, por exemplo, imagina que eu quero configurar o app settings nessa aplicação, na aplicação de testes, né? Então você colocaria o seu app settings aqui dentro, um deles, né? E para que a aplicação consiga enxergar durante o build, durante o teste, você tem que colocar esse copy if newer, copy always, ou copy if newer, né? Eu deixo sempre copy always. E a mesma coisa aqui se você quiser para o launching settings, você vem aqui, adiciona aqui e coloca para ele copiar, tá? Aí você vai conseguir ter as suas variáveis de ambiente configuradas e as suas configurações do app settings também configuradas nesse ambiente de testes. Bom, daria para falar muito mais coisas sobre testes, né? Mas eu vou encerrar por aqui, acho que cheguei no ponto que eu queria mostrar. Vou deixar esse link dessas documentações para vocês. É interessante utilizar também esse Fluent Assertions para verificar o resultado dos testes, né? Tem outras bibliotecas, mas essa é que eu gosto bastante. Ela é bem prática também, para escrever ali. O resultado. Esse resultado tem que conter o count maior que 0, ou seja, tem que pelo menos retornar um elemento. Enfim, eu acho bem prático essa maneira de escrita aqui. Uma coisa bem interessante também é colocar num pipeline o SonarQube, por exemplo, para analisar a sua aplicação, os testes que você faz e para você ver depois o resultado de quanto do seu código está sendo coberto pelos testes. Eu instalei faz pouco tempo isso aqui, essa nova versão, mas por exemplo desse projeto aqui, dessa class library, 17% de todo o projeto está coberto por testes. Então ele inclusive consegue analisar isso e inclusive te dá uma nota aqui de qual a qualidade da sua biblioteca, quanto de código duplicado tem, enfim. É bem interessante você caminhar para esse sentido, né? Quanto mais código tiver testado, mais garantia você tem ali na qualidade do seu projeto. E menos dor de cabeça depois, né, também. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem se vocês acharem que pode auxiliar mais alguém aí. Essa biblioteca... Opa, não é aquele código não. Opa, também não é esse código não. Meu Deus, também não é essa lib aqui. Meu Deus. É muita coisa aberta. Esse projeto eu vou deixar ele no GitHub. Essa lib aqui. Vou publicar também no NuGet. Hoje só está no meu Artifactory do Azure DevOps. Mas eu vou começar a passar alguns dos meus projetos para o GitHub. Então vocês vão poder instalar e também ter acesso aí ao código-fonte. E depois eu faço mais algumas explicações sobre ordens de teste, para você poder enumerar qual teste vai rodar primeiro, segundo. E é isso. Então, espero que tenham gostado, compartilhem, curtam o canal aí, se inscrevam. E essas coisas aí pra gente
conseguir ajudar mais pessoas, né, e ter códigos cada vez mais com mais qualidade, sistemas com mais qualidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado.